Falei que tem entrevista importante, a gente segue com as repercussões sobre a morte do Papa Francisco. A gente vai conversar agora com o professor de Teologia da PUC de São Paulo, Weberson Ferreira. Professor, boa tarde. Desculpa pela demora, estendi um pouquinho com Pedro Venceslau, queria tirar mais umas dúvidas. Agora vou me estender um pouquinho com o senhor também, se o senhor tiver tempo. Professor, obrigada por estar conosco. Quero começar te perguntando o seguinte. Pedro mencionou aqui perfil progressista, perfil conservador. Gostaria de saber, sob o ponto de vista da teologia, é correto a gente falar perfil de papa progressista, perfil conservador? O que isso significa sob o olhar da teologia? Uma boa tarde para o senhor. Muito boa tarde a você e a todos aqueles que nos acompanham pela CNN. É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade falar sobre sucessão apostólica e fazer qualquer análise sobre a Igreja Católica. Em tese e em princípio, a ideia conservadora e progressista são formas de tipificar ou então de enquadrar os cardeais, né, a partir das suas opções teológicas, a partir das suas opções pastorais. Então, quando se diz que um cardeal é conservador, quer dizer que, majoritariamente, as suas opções primam por uma ideia de salvaguardar a tradição e a doutrina da Igreja. Quando se fala de cardeal progressista, quer dizer de um cardeal que apresenta uma interpretação distinta dessa mesma tradição, tentando atualizá-la ao contexto vigente. De modo que nem todo cardeal que é conservador, ele é conservador em tudo. Nem todo cardeal que é progressista, ele é progressista em tudo. Existe essa simbiose, mas se tipifica, né? Por uma postura ou por outra, por uma opção ou por outra, se diz que um cardeal ou um grupo de cardeal é um pouco mais conservador e outro grupo de cardeais é um pouco mais progressista. De modo que essa terminologia é possível, mas não é absoluta para classificar os cardeais. A gente pode ter cardeais com posturas díspares, né, dentro de um mesmo tema ou de um mesmo assunto. Professora, eu vou chamar então o Pedro Venceslau. Eu convidei e ele aceitou o nosso convite para participar dessa entrevista. Pedro. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. A primeira viagem do Papa Francisco foi para Lampedusa, onde aconteceu uma tragédia um pouco antes dele assumir o pontificado, em 2013, onde morreram 368 imigrantes. Então, a pauta da imigração sempre foi muito forte para o Papa Francisco. O senhor acredita que o sucessor do Papa vai continuar seguindo com essa bandeira e ela é uma questão que está consolidada dentro da Igreja hoje? Porque é um momento importante na gestão de Donald Trump fazer esse debate e dentro da Igreja Católica o Papa sempre fez ali um contraponto contra a política de imigração dos Estados Unidos. Pedro, o Papa Francisco, ele não assumiu uma persona à medida que ele se tornou Papa. Ele era Jorge Mário Bergoglio e tem uma história, um lastro imenso dele trabalhando nas vilas misérias, assistindo aos necessitados. Então, quando ele vira Papa, primeiro, ele leva a sua perspectiva pessoal. Segundo, um pouco antes dele ser eleito, houve as congregações gerais. As congregações gerais demandavam um papa para esse momento que fosse atento a essas questões. Francisco, eu ouso dizer, ele enfrentou as grandes questões mundiais, tanto do ponto de vista eclesiológico quanto do ponto de vista da sociedade civil. Francisco, quando foi eleito papa, ele enfrentava a crise pós-renúncia de Bento XVI, que haviam escândalos, suspeitas de fraude no Banco Vaticano, haviam desvios de conduta de cardeais, de bispos, de padres, acobertamento de escândalos. Então Francisco escreveu um texto para dizer, olha, as questões da igreja eu vou tratá-las. E ele escreveu um texto chamado A Alegria do Evangelho, o Evangelho Gáudio. Então, ele fez frente a esse problema da igreja. E depois, olhando para o mundo, Francisco fez frente a duas outras grandes questões que assolam a nossa sociedade. A questão da fraternidade. Francisco, percebendo o mundo que vive em polarização e em guerras, ele decidiu se posicionar e escreveu um texto chamado Fratelli Tutti, chamando todo mundo que somos irmãos. Era um apelo a essa crise de humanidade e de fraternidade que a sociedade civil vive. Também dentro da igreja, pode-se dizer. E Francisco também decidiu pautar a questão ecológica, que é da outra grande afronta da sociedade civil, a preocupação com o meio ambiente. De modo que Francisco enfrentou essas três questões e qualquer outro papa que vier depois dele
pode mudar o tom, o acento, mas ele não pode deixar de afrontar problemas que nós diríamos latentes na nossa sociedade atualmente. Então, quem quer que venha depois de Francisco pode não assumir a mesma tônica de Francisco. No entanto, vai ter que enfrentar esses problemas, porque seria fechar os olhos para uma crise mundial que assola inclusive a igreja. Professor, então o senhor pontuou, né, problemas até assim, muito entre aspas, novos sobre a perspectiva do enfrentamento de papas, né, do Papa abraçar, como a questão do meio ambiente, por exemplo. Mas eu te pergunto, algo que ele começou e que talvez seja difícil para o próximo, seja complicado para o próximo virar as costas, mas o senhor vê novos desafios não enfrentados ainda não iniciados por Papa Francisco, mas que tenham que ser iniciados, novos desafios para o próximo Papa? Eu creio que o próximo Papa vai enfrentar um desafio do ponto de vista da igreja e eclesiológico, que é o termo que a gente aplica para falar de questões de igreja, a questão de alguma maneira, das tensões internas dentro da igreja. Há, como na sociedade civil, polarizações na igreja, sobretudo porque Francisco imprimiu um ritmo de reformas muito rápidas, né? Francisco não é assodado, mas ele imprimiu um ritmo muito rápido para mudanças numa instituição que não está acostumado com mudanças tão rápidas. Então, internamente, o próximo Papa vai ter que ser, de alguma maneira, aquele que catalisa as tendências, não que Francisco não o fizesse, mas para um pouco acomodar as pessoas dentro daquilo que eles acham importante e necessários dentro da igreja. As diversas tendências precisam ser apaziguadas para que a polarização que está no mundo não se perpetue dentro da igreja. O próximo Papa deve continuar na linha de Francisco a questão da preocupação ecológica e a questão da preocupação com os conflitos que explodem em todos os lugares. Um assunto efetivamente novo, neste momento a gente não consegue vislumbrar, mas pensa-se que nas congregações gerais, que é como se fosse a Assembleia dos Bispos para debater temas da igreja vigente, devem surgir novas necessidades. E foi isso que Francisco fez. O projeto de Francisco é um projeto dos cardeais no momento de crise da igreja. Ele simplesmente implementou. Ele foi fiel àquilo que, na época das eleições para o Papa, as congregações gerais foram demandadas. Então, novos problemas com uma visão muito plural e polissêmica de todos os cardeais, de todo mundo, vai ser apresentado. Então, o próximo Papa consegue formar o programa de governo dele a partir da sua personalidade e a partir daquilo que os cardeais que contemplam a igreja no mundo inteiro conseguem dizer-lhe. Então, sinteticamente, Francisco, o próximo Papa deve enfrentar a questão dos conflitos mundiais, deve enfrentar a questão do meio ambiente e deve, de alguma maneira, enfrentar essa ideia de criar uma unidade na igreja, sobretudo com grupos tradicionalistas. Eu conversei com o Heberson Ferreira, professor de Teologia da PUC. Muito obrigada, professor. Te desejo uma excelente segunda-feira. Obrigada, Pedro Venceslau, também. Obrigada, professor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Foi uma alegria poder ajudar nesse momento. Obrigada.